O e-book Estoicismo, a filosofia da resiliência e do autodomínio explora os princípios fundamentais do estoicismo, uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade. Esta filosofia oferece ferramentas práticas para alcançar a paz interior, resiliência e excelência moral, sendo relevante para enfrentar os desafios da vida moderna. O livro aborda o contexto histórico do estoicismo, desde sua fundação por Zenão de Cítio até a evolução de seus ensinamentos através de pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Um dos conceitos centrais discutidos é a dicotomia do controle, que ensina a distinguir entre o que podemos e não podemos controlar, enfatizando a importância da razão e do autocontrole. A virtude é apresentada como o único bem verdadeiro na busca pela felicidade. Além disso, o texto explora como os estoicos compreendiam as emoções e propõem estratégias para lidar com sentimentos como ansiedade e raiva, destacando o conceito de ataraxia ou tranquilidade da alma. Exercícios mentais diários são sugeridos para fortalecer a prática estoica, incluindo reflexões matinais e noturnas. A obra também discute a aplicação do estoicismo nas relações interpessoais, enfatizando compaixão e justiça, além de abordar temas como resiliência diante de dificuldades e perdas. Por fim, são apresentadas comparações entre estoicismo, budismo e cristianismo, assim como suas influências na psicologia moderna. O livro conclui ressaltando que o estoicismo é uma filosofia prática que nos ensina a viver com serenidade e coragem. Uma introdução ao estoicismo 1.1 O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática que emergiu na Grécia Antiga, fundada por Zenão de Cítio no início do século III a.C. Essa escola de pensamento se destaca por sua ênfase na razão, autocontrole e virtude como caminhos para alcançar a verdadeira felicidade e paz interior. Ao longo dos séculos, o estoicismo evoluiu através das contribuições de pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cada um trazendo suas próprias interpretações e aplicações dos princípios estoicos. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que ensina que devemos focar apenas no que podemos controlar, nossas ações e reações, enquanto aceitamos com serenidade aquilo que está além do nosso alcance. Essa ideia não só promove uma vida mais tranquila, mas também encoraja a resiliência diante das adversidades. Os estoicos acreditavam que as emoções são resultado de nossas interpretações sobre os eventos externos, portanto, ao mudar nossa perspectiva, podemos transformar nossa experiência emocional. A virtude é considerada pelos estoicos como o único bem verdadeiro. Para eles, viver de acordo com a razão e cultivar qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança são fundamentais para uma vida significativa. A busca pela ataraxia, um estado de tranquilidade da alma, é um objetivo central da prática estoica. Isso implica em desenvolver uma mente calma frente às turbulências da vida cotidiana. Além disso, o estoicismo oferece ferramentas práticas para lidar com desafios emocionais. Exercícios mentais como a visualização negativa ajudam os praticantes a se prepararem mentalmente para possíveis dificuldades, promovendo um fortalecimento emocional essencial para enfrentar crises pessoais ou coletivas. Assim, essa filosofia não apenas fornece um conjunto de princípios éticos, mas também estratégias concretas para navegar pelas complexidades da existência humana. 1.2 Importância da filosofia estoica na antiguidade. A filosofia estoica desempenhou um papel crucial na antiguidade, influenciando não apenas o pensamento filosófico, mas também a política, a ética e a vida cotidiana das sociedades greco-romanas. O estoicismo ofereceu uma resposta robusta às incertezas e desafios da vida, promovendo uma abordagem racional e prática para lidar com as adversidades. Essa relevância se manifestou em diversos aspectos da cultura e do comportamento social da época. Um dos principais legados do estoicismo foi sua capacidade de integrar filosofia e prática diária. Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e que viver de acordo com a razão era essencial para alcançar a felicidade. Essa perspectiva incentivou indivíduos a cultivarem qualidades como autocontrole, coragem e justiça em suas interações sociais. A ideia de que todos os seres humanos compartilham uma razão comum, logos, promoveu um senso de comunidade e responsabilidade mútua entre os cidadãos. Além disso, o estoicismo teve um impacto significativo nas esferas política e militar da antiguidade. Líderes como Marco Aurélio aplicaram princípios estoicos em suas decisões governamentais, enfatizando a importância do dever e da resiliência diante das dificuldades.
A famosa obra Meditações de Marco Aurélio exemplifica essa aplicação prática dos ensinamentos estoicos, refletindo sobre como manter a integridade moral mesmo em tempos turbulentos. A influência do estoicismo também se estendeu à literatura e à educação. Escritores romanos como Sêneca utilizaram seus escritos para disseminar ideias estoicas, abordando temas como a morte, o sofrimento e a busca pela sabedoria. Esses textos não apenas serviram como guias éticos para muitos cidadãos romanos, mas também moldaram o desenvolvimento posterior do pensamento ocidental. Por fim, o legado do estoicismo perdura até hoje, sendo redescoberto por movimentos contemporâneos que buscam oferecer ferramentas práticas para enfrentar os desafios modernos. Sua ênfase na aceitação serena das circunstâncias externas continua relevante em um mundo repleto de incertezas. 1.3 Objetivos deste book. Este book tem como principal objetivo proporcionar uma compreensão profunda do estoicismo, não apenas como uma filosofia antiga, mas como um conjunto de práticas que podem ser aplicadas na vida moderna. Ao longo dos capítulos, buscamos explorar os princípios fundamentais do estoicismo e sua relevância contemporânea, oferecendo aos leitores ferramentas práticas para enfrentar os desafios diários com resiliência e clareza mental. Um dos objetivos centrais é desmistificar a filosofia estoica, apresentando-a de forma acessível e prática. Muitas vezes, o estoicismo é visto como uma doutrina rígida ou distante da realidade cotidiana. No entanto, este book pretende mostrar que seus ensinamentos são extremamente aplicáveis às situações comuns da vida moderna, desde a gestão do estresse até a tomada de decisões éticas em ambientes profissionais. Além disso, buscamos incentivar a reflexão pessoal através de exercícios práticos que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento emocional. Cada capítulo incluirá sugestões de atividades que permitem ao leitor aplicar os conceitos discutidos em sua própria vida. Isso não só facilita a assimilação dos conteúdos abordados, mas também estimula um engajamento ativo com a filosofia estoica. Outro objetivo importante é destacar as conexões entre o estoicismo e outras tradições filosóficas e psicológicas contemporâneas. Ao traçar paralelos com abordagens modernas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, pretendemos mostrar como os princípios estoicos podem complementar métodos terapêuticos atuais, oferecendo uma base sólida para o bem-estar emocional. Por fim, este book visa inspirar os leitores a adotarem uma postura proativa diante das adversidades da vida. Através da prática do desapego emocional e da aceitação das circunstâncias externas, conceitos centrais no estoicismo, esperamos que cada leitor possa cultivar uma atitude mais serena e equilibrada frente aos desafios cotidianos. 2. Contexto histórico do estoicismo. 2.1 A fundação do estoicismo por Zenão de Cítio. A fundação do estoicismo é atribuída a Zenão de Cítio, um filósofo nascido em Chipre por volta de 334 a.C. Sua trajetória filosófica começou após uma viagem a Atenas, onde se deparou com diversas escolas de pensamento, incluindo o ceticismo e o cinismo. O impacto dessas correntes foi fundamental para que Zenão desenvolvesse suas próprias ideias, que culminariam na criação do estoicismo como uma escola filosófica distinta. Zenão estabeleceu sua filosofia em um contexto histórico marcado pela instabilidade política e social da Grécia Antiga. A cidade-estado estava passando por transformações significativas, e muitos buscavam respostas para questões existenciais e éticas. Em meio a esse cenário, Zenão propôs uma abordagem prática à vida, enfatizando a importância da razão e da virtude como caminhos para alcançar a felicidade verdadeira. Um dos aspectos centrais do pensamento estoico é a ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro. Para Zenão, viver em conformidade com a razão e cultivar as virtudes eram essenciais para enfrentar as adversidades da vida. Ele acreditava que as emoções perturbadoras resultam da falta de entendimento sobre o que realmente podemos controlar. Essa dicotomia entre o que está sob nosso controle e o que não está se tornaria um dos pilares do estoicismo. Zenão também introduziu conceitos fundamentais como a ataraxia, um estado de tranquilidade mental, e o amor fati, ou amor ao destino, incentivando seus seguidores a aceitarem os eventos da vida com serenidade. Ele utilizou diálogos e ensinamentos práticos para transmitir suas ideias aos alunos na sua Poikile, pórtico pintado, onde lecionava em Atenas. A influência de Zenão perdurou através das gerações, moldando não apenas os pensadores estoicos subsequentes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, mas também impactando outras tradições filosóficas ocidentais.
Seu legado permanece relevante até hoje, oferecendo ferramentas valiosas para lidar com os desafios contemporâneos. 2.2 Os primeiros estoicos e suas contribuições. Os primeiros estoicos, que se seguiram a Zenão de Cítio, desempenharam um papel crucial na consolidação e expansão do estoicismo como uma escola filosófica influente. Entre eles, destacam-se Cleantes, Crisipo e Panécio, cujas contribuições ajudaram a moldar os princípios fundamentais do estoicismo e a torná-lo acessível a um público mais amplo. Cleantes de Assos, sucessor direto de Zenão, é conhecido por sua obra Hino a Zeus, onde expressa a ideia central da divindade como razão universal. Ele enfatizou que viver em harmonia com essa razão é essencial para alcançar a virtude. Cleantes também introduziu o conceito de que o universo é governado por uma ordem racional, o que reforça a ideia estoica de aceitação do destino. Sua visão sobre a relação entre homem e cosmos foi fundamental para estabelecer uma base teórica sólida para o estoicismo. Crisipo de Sales, considerado o verdadeiro sistematizador do pensamento estoico, fez significativas contribuições ao desenvolvimento da lógica e da ética estoica. Ele escreveu extensivamente sobre diversos temas filosóficos e é acreditado por ter elaborado as doutrinas centrais do estoicismo em um formato coerente. Crisipo argumentou que as emoções são resultado de julgamentos errôneos e que cultivar uma mente racional pode levar à ataraxia, um estado desejável de tranquilidade mental. Sua ênfase na lógica como ferramenta para discernir verdades universais ajudou a solidificar o lugar do estoicismo no debate filosófico da época. Panécio de Rhodes trouxe o estoicismo para Roma, adaptando suas ideias às preocupações dos cidadãos romanos. Ele enfatizou aspectos práticos da filosofia, tornando-a mais acessível aos não-filósofos. Através de sua influência, muitos líderes romanos começaram a adotar princípios estoicos em suas vidas pessoais e políticas. Panécio também introduziu elementos da filosofia platônica ao pensamento estoico, criando um diálogo entre diferentes tradições filosóficas que enriqueceria ainda mais o discurso ético romano. A contribuição desses primeiros pensadores não apenas consolidou os fundamentos do estoicismo, mas também garantiu sua relevância através das gerações seguintes. Suas ideias continuam ressoando na filosofia contemporânea e nas práticas de vida moderna. 2.3 Evolução do estoicismo através dos séculos. A evolução do estoicismo ao longo dos séculos reflete não apenas a resiliência de suas ideias, mas também sua capacidade de adaptação às mudanças culturais e sociais. Desde suas origens na Grécia Antiga até sua influência no mundo moderno, o estoicismo passou por transformações significativas que ampliaram seu alcance e relevância. No período romano, o estoicismo encontrou um novo lar com figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Sêneca, em suas cartas e ensaios, abordou questões práticas da vida cotidiana, enfatizando a importância da moralidade e da autossuficiência. Sua obra, Sobre a Brevidade da Vida, destaca a urgência de viver de acordo com os princípios estoicos, refletindo uma preocupação com a efemeridade da existência humana. Epicteto, por outro lado, focou na ideia de que a liberdade interior é alcançada através do controle sobre nossas reações emocionais. Seu manual Enchiridion se tornou um guia prático para muitos que buscavam aplicar o estoicismo em suas vidas. Durante a Idade Média, o estoicismo foi reinterpretado à luz do cristianismo. Filósofos como Santo Agostinho integraram conceitos estoicos em suas doutrinas teológicas, promovendo uma visão que valorizava tanto a razão quanto a fé. Essa fusão permitiu que as ideias estoicas sobrevivessem mesmo em um contexto onde muitas filosofias pagãs eram marginalizadas. No Renascimento, houve um renascimento do interesse pelo pensamento clássico. O estoicismo foi redescoberto por pensadores como Justus Lipsius, que procurou reconciliar as tradições filosóficas greco-romanas com as novas correntes de pensamento emergentes na Europa. A partir desse momento, o estoicismo começou a influenciar não apenas filósofos mas também escritores e políticos. Na era moderna e contemporânea, o estoicismo ressurgiu como uma filosofia prática para lidar com os desafios da vida moderna. Movimentos como o estoicismo moderno têm atraído pessoas em busca de resiliência emocional e clareza mental diante das adversidades cotidianas. Livros contemporâneos sobre o tema têm popularizado os ensinamentos dos antigos estoicos entre novos públicos, demonstrando que seus princípios ainda são relevantes para enfrentar crises pessoais e coletivas. Três principais pensadores estoicos. 3.1 Sêneca,
Vida e obras. Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta de 4 a.C. e faleceu em 65 d.C. Sua vida foi marcada por uma intensa atividade política e literária, refletindo as tensões da época romana. Como conselheiro do imperador Nero, Sêneca experimentou tanto o poder quanto a queda, sendo forçado ao suicídio após ser acusado de conspiração contra o imperador. Essa dualidade entre sua posição privilegiada e suas convicções filosóficas moldou suas obras e pensamentos. As contribuições de Sêneca para o estoicismo são vastas e variadas. Ele escreveu uma série de cartas conhecidas como Cartas a Lucílio, que abordam temas como a moralidade, a virtude e a busca pela sabedoria. Essas cartas não apenas servem como guias práticos para viver uma vida virtuosa, mas também revelam seu estilo pessoal e reflexivo. Em suas obras dramáticas, como Medeia e Fúria, Sêneca explora as emoções humanas sob uma perspectiva estoica, mostrando como a razão pode dominar os impulsos passionais. Um dos conceitos centrais nas obras de Sêneca é a ideia de que as dificuldades da vida devem ser enfrentadas com coragem e resiliência. Ele enfatiza que o verdadeiro bem reside na virtude e no autocontrole, desafiando seus leitores a cultivarem uma atitude positiva diante das adversidades. A famosa frase "A vida é longa se soubermos usá-la" encapsula sua visão sobre o tempo e a importância de viver com propósito. A influência de Sêneca se estende além do estoicismo clássico, suas ideias ressoam na filosofia moderna e até mesmo na psicologia contemporânea. O conceito de enfrentar desafios com serenidade é um precursor das práticas terapêuticas atuais que promovem o autoconhecimento e o controle emocional. Assim, as lições deixadas por Sêneca continuam relevantes nos dias atuais, oferecendo insights valiosos sobre como lidar com as complexidades da vida. 3.2 Epicteto, Ensinamentos e legado. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, nasceu por volta de 55 d.C. em Herápolis, na Frígia, atual Turquia. Sua vida foi marcada pela escravidão, tendo sido libertado posteriormente e se tornado um renomado professor de filosofia em Nicópolis. Os ensinamentos de Epicteto são fundamentais para a compreensão do estoicismo, pois enfatizam a importância da ética pessoal e da autodisciplina. Um dos conceitos centrais no pensamento de Epicteto é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele argumentava que devemos focar apenas nas nossas ações e reações, enquanto devemos aceitar com serenidade as circunstâncias externas que não podemos mudar. Essa ideia é encapsulada em sua famosa máxima: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa perspectiva oferece uma abordagem prática para lidar com os desafios da vida cotidiana. Os ensinamentos de Epicteto foram registrados por seu aluno Arriano em obras como Enchiridion e As Discursos. O Enchiridion, um manual prático sobre como viver uma vida virtuosa, continua a ser estudado até hoje. Nele, Epicteto ensina que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo e da aceitação das limitações humanas. Através de suas lições, ele encoraja seus seguidores a cultivar virtudes como a coragem, a justiça e a sabedoria. O legado de Epicteto transcende seu tempo, suas ideias influenciaram não apenas o estoicismo posterior, mas também correntes filosóficas modernas e práticas psicológicas contemporâneas. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, por exemplo, incorpora princípios estoicos ao ajudar indivíduos a reestruturar pensamentos disfuncionais. Além disso, muitos líderes contemporâneos citam Epicteto como uma fonte de inspiração para enfrentar adversidades com resiliência. Em suma, os ensinamentos de Epicteto oferecem um guia temporal para viver uma vida plena e significativa. Sua ênfase na autodisciplina e na aceitação das circunstâncias externas continua relevante em um mundo onde muitos lutam contra ansiedades e incertezas diárias. 3.3 Marco Aurélio, Reflexões pessoais e filosofia prática. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, é amplamente reconhecido por suas contribuições à filosofia prática através de suas obras, especialmente em Meditações. Este texto não apenas reflete sua vida pessoal e desafios, como também serve como um guia para a aplicação dos princípios estoicos no cotidiano. A importância de Marco Aurélio reside na forma como ele traduziu conceitos filosóficos complexos em reflexões acessíveis que podem ser aplicadas por qualquer pessoa.
As meditações são uma coleção de pensamentos íntimos que revelam a luta interna de Marco Aurélio com as adversidades da vida. Ele frequentemente se lembrava da transitoriedade das coisas e da inevitabilidade da morte, o que o ajudava a manter uma perspectiva equilibrada diante das dificuldades. Um dos ensinamentos centrais que emergem de suas reflexões é a ideia de que devemos focar no presente e agir com virtude, independentemente das circunstâncias externas. Essa abordagem prática é fundamental para entender como ele aplicou o estoicismo em sua vida diária. Além disso, Marco Aurélio enfatizava a importância da autodisciplina e do autocontrole. Em seus escritos, ele frequentemente se questionava sobre suas ações e motivações, buscando sempre alinhar seus comportamentos aos valores estoicos de sabedoria, coragem e justiça. Essa autoanálise constante não só o ajudou a governar com equidade, mas também serviu como um modelo para aqueles que buscam viver uma vida virtuosa em meio ao caos do mundo. A relevância das ideias de Marco Aurélio transcende seu tempo, elas ressoam fortemente na sociedade contemporânea, onde muitos enfrentam estresse e incertezas diárias. Seus ensinamentos sobre aceitação do que não podemos controlar e foco nas nossas reações emocionais oferecem um caminho claro para cultivar resiliência emocional. Assim, as reflexões pessoais de Marco Aurélio não são apenas um testemunho de sua própria jornada espiritual, mas também um legado duradouro que continua a inspirar pessoas em busca de significado e paz interior. 4. A dicotomia do controle. 4.1 O que podemos controlar? A compreensão do que podemos controlar é um dos pilares fundamentais do estoicismo, pois nos permite direcionar nossas energias e esforços de maneira mais eficaz. Os estoicos acreditavam que a vida é repleta de eventos e circunstâncias fora do nosso controle, mas que nossa resposta a esses eventos é sempre uma escolha pessoal. Essa distinção entre o que está sob nosso domínio e o que não está é crucial para cultivar a resiliência e a paz interior. Em essência, os estoicos identificam duas categorias principais: as coisas que podemos controlar e aquelas que não podemos. O primeiro grupo inclui nossos pensamentos, crenças, desejos e ações. Por exemplo, ao enfrentar uma crítica ou um revés no trabalho, temos controle sobre como reagimos emocionalmente e como decidimos agir em resposta à situação. Podemos escolher manter a calma, refletir sobre a crítica de forma construtiva ou até mesmo ignorá-la se considerarmos irrelevante. Por outro lado, existem fatores externos que estão além da nossa influência direta, como as opiniões dos outros, o comportamento alheio ou eventos naturais. Tentar controlar esses aspectos pode levar à frustração e ao sofrimento desnecessário. Um exemplo prático disso seria tentar mudar a opinião de alguém sobre nós. Essa é uma tarefa impossível e desgastante. Em vez disso, os estoicos sugerem focar na própria virtude e caráter. Essa dicotomia do controle nos ensina a importância da aceitação. Aceitar o que não podemos mudar nos libera de um fardo emocional pesado e nos permite concentrar nossas energias nas áreas onde realmente podemos fazer diferença. A prática diária dessa filosofia pode ser realizada através da reflexão matinal ou noturna, onde avaliamos nossas reações às situações do dia anterior e ajustamos nossas intenções para o futuro. Portanto, ao internalizar essa distinção entre controle interno e externo, somos capazes de viver com mais serenidade e propósito. Essa abordagem não apenas fortalece nossa resiliência diante das adversidades da vida, mas também promove um estado mental mais saudável e equilibrado. 4.2 O que não podemos controlar? A compreensão do que não podemos controlar é essencial para a prática estoica, pois nos ajuda a discernir entre as forças externas e nossas reações internas. Ao reconhecer os limites de nossa influência, podemos evitar o desgaste emocional e mental que surge da tentativa de manipular situações ou pessoas fora do nosso alcance. Essa aceitação é um passo crucial para alcançar a paz interior e a resiliência diante das adversidades. Um dos aspectos mais desafiadores do que não podemos controlar são as ações e opiniões dos outros. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam de nós ou como eles se comportam em relação às nossas expectativas. Por exemplo, ao buscar aprovação em um ambiente profissional, podemos nos sentir frustrados quando nossos esforços não são reconhecidos ou valorizados como esperávamos. No entanto, essa frustração é resultado da expectativa de controle sobre algo intrinsecamente incontrolável, a percepção alheia. Além disso, eventos naturais e circunstâncias externas também estão além do nosso domínio.
Desastres naturais, crises econômicas ou mudanças sociais podem impactar nossas vidas de maneiras inesperadas. Tentar prever ou alterar esses eventos pode levar à impotência e ao desespero. Em vez disso, os estoicos nos encorajam a focar na nossa resposta a essas situações adversas, cultivando uma atitude de aceitação e adaptabilidade. A saúde física é outro aspecto frequentemente fora do nosso controle total. Embora possamos adotar hábitos saudáveis e buscar cuidados médicos adequados, fatores genéticos ou doenças inesperadas podem surgir sem aviso prévio. A aceitação dessa realidade nos permite valorizar cada momento e cuidar melhor de nós mesmos sem cair na armadilha da ansiedade constante sobre o futuro. Por fim, aceitar o que não podemos controlar libera espaço mental para focar no desenvolvimento pessoal e nas virtudes que realmente importam: coragem, sabedoria e justiça. Essa prática diária de reflexão sobre o incontrolável pode ser realizada através da meditação ou journaling, onde analisamos nossas reações às situações cotidianas e ajustamos nosso foco para aquilo que realmente está sob nosso domínio. 4.3 Aplicações práticas da dicotomia do controle. A dicotomia do controle, um conceito central na filosofia estoica, oferece uma estrutura valiosa para aplicação prática em diversas áreas da vida cotidiana. Compreender o que está sob nosso controle e o que não está pode transformar nossa abordagem em situações desafiadoras, promovendo uma vida mais equilibrada e resiliente. Uma das aplicações mais significativas dessa dicotomia é no ambiente de trabalho. Profissionais frequentemente enfrentam pressões externas, como prazos apertados e expectativas de desempenho. Ao focar apenas nas ações que podem ser controladas, como a qualidade do trabalho realizado e a gestão do tempo, os indivíduos podem reduzir a ansiedade relacionada ao reconhecimento ou à aprovação dos superiores. Essa mudança de perspectiva permite que se concentrem no processo em vez de se preocuparem excessivamente com resultados incertos. No âmbito pessoal, a dicotomia do controle pode ser aplicada nas relações interpessoais. Muitas vezes, nos sentimos frustrados com as reações ou opiniões dos outros. Reconhecer que não podemos controlar as emoções alheias nos ajuda a cultivar empatia e compreensão, permitindo interações mais saudáveis. Por exemplo, ao lidar com um amigo que está passando por dificuldades emocionais, podemos oferecer apoio sem esperar que ele reaja da maneira que desejamos. Além disso, essa abordagem é fundamental na gestão do estresse e da saúde mental. Práticas como meditação e mindfulness incentivam a aceitação das circunstâncias fora de nosso controle, promovendo uma maior paz interior. Ao direcionar nossa energia para o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, aspectos sob nosso domínio, conseguimos enfrentar adversidades com mais clareza e força emocional. Por fim, aplicar a dicotomia do controle na vida diária envolve um exercício contínuo de reflexão sobre nossas prioridades e reações. Através de diários ou discussões reflexivas com amigos ou mentores, podemos identificar áreas onde estamos investindo energia desnecessária em fatores incontroláveis. Essa prática não só melhora a nossa resiliência emocional, como também nos aproxima de uma vida mais autêntica e significativa. 5 Emoções e estoicismo. 5.1 Como os estoicos enxergavam as emoções. Os estoicos, uma das mais influentes escolas filosóficas da antiguidade, tinham uma visão singular sobre as emoções, que se distanciava do entendimento comum de sua época. Para eles, as emoções não eram meras reações involuntárias ou instintivas, ao contrário, eram consideradas como julgamentos e avaliações que fazemos sobre o mundo ao nosso redor. Essa perspectiva enfatizava a importância da razão na gestão emocional, sugerindo que a verdadeira liberdade reside no controle sobre nossas respostas emocionais. A filosofia estoica propunha que as emoções perturbadoras, como a raiva e a ansiedade, surgem de crenças errôneas ou falsas percepções da realidade. Por exemplo, Sêneca argumentava que a raiva é uma resposta à injustiça percebida e pode ser mitigada através da reflexão racional sobre a situação. Assim, os estoicos incentivavam o exame crítico das nossas reações emocionais para discernir se elas são baseadas em fatos ou em interpretações distorcidas. Um conceito central na abordagem estoica das emoções é o de ataraxia, que se refere à tranquilidade da alma. Os estoicos acreditavam que alcançar essa serenidade era possível por meio do autocontrole e da prática constante da virtude. A ideia era cultivar um estado mental onde as perturbações externas não afetassem nossa paz interior. Para isso, utilizavam exercícios mentais diários,
como a reflexão matinal e noturna, para avaliar suas ações e pensamentos. Além disso, os estoicos introduziram práticas como a visualização negativa, onde imaginavam cenários adversos para preparar-se emocionalmente para possíveis perdas ou desafios. Essa técnica ajudava a desenvolver resiliência e aceitação diante das dificuldades inevitáveis da vida. Ao antecipar o pior cenário possível, aprendiam a valorizar o presente e reduzir o impacto emocional de eventos futuros indesejados. Dessa forma, os ensinamentos estoicos nos convidam a repensar nossa relação com as emoções. Em vez de sermos dominados por elas, podemos aprender a observá-las criticamente e respondê-las com sabedoria e equanimidade. 5.2 O conceito de ataraxia, tranquilidade da alma. A ataraxia, um termo que remonta à filosofia helenística, é fundamental para a compreensão do estoicismo e sua abordagem em relação às emoções. Este conceito representa um estado de tranquilidade da alma, onde as perturbações emocionais são minimizadas e a paz interior é alcançada. Para os estoicos, a ataraxia não era apenas um ideal filosófico, mas uma meta prática que poderia ser atingida através do autocontrole e da virtude. Os estoicos acreditavam que a ataraxia era o resultado de uma vida vivida em conformidade com a razão e a natureza. Isso implica em aceitar o que não podemos controlar e focar no que está ao nosso alcance. A prática da aceitação é crucial, ao reconhecer que muitas das nossas ansiedades provêm de desejos insaciáveis ou expectativas irreais, podemos começar a cultivar essa serenidade interna. Por exemplo, Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa ideia sugere que nossa interpretação dos eventos externos influencia diretamente nosso estado emocional. Além disso, os exercícios mentais propostos pelos estoicos desempenham um papel vital na busca pela ataraxia. A visualização negativa, por exemplo, permite-nos imaginar cenários adversos para nos prepararmos emocionalmente para perdas ou desafios futuros. Essa técnica não só ajuda na construção da resiliência, como também promove uma apreciação mais profunda do presente. Ao antecipar dificuldades, aprendemos a valorizar o momento atual e reduzir o impacto emocional de eventos indesejados. A prática constante da virtude é outro pilar essencial para alcançar a ataraxia. Os estoicos defendiam que viver de acordo com princípios éticos sólidos gera um senso de integridade pessoal e autoconfiança, fundamentais para manter a calma diante das adversidades. Assim, cultivar qualidades como justiça, coragem e sabedoria se torna indispensável na jornada rumo à tranquilidade da alma. Em suma, a ataraxia representa um estado desejável dentro do estoicismo, uma forma de liberdade emocional onde as tempestades externas não afetam nossa paz interior. Ao integrar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, podemos aspirar à verdadeira serenidade e enfrentar os desafios com equanimidade. 5.3 Estratégias para lidar com emoções negativas. As emoções negativas são uma parte inevitável da experiência humana, e a filosofia estoica oferece diversas estratégias práticas para enfrentá-las de maneira eficaz. Compreender como gerenciar essas emoções não apenas contribui para o bem-estar individual, mas também fortalece a resiliência diante das adversidades da vida. Uma das principais abordagens estoicas é a prática da distância emocional. Isso envolve observar as próprias emoções sem se deixar levar por elas. Ao reconhecer que as emoções são reações temporárias e não definições permanentes de quem somos, podemos criar um espaço entre nós e nossas reações emocionais. Essa técnica permite que analisemos a situação de forma mais racional, ajudando a evitar decisões impulsivas baseadas em sentimentos momentâneos. A reavaliação cognitiva é outra estratégia poderosa. Essa técnica consiste em reinterpretar eventos negativos sob uma nova luz. Por exemplo, ao enfrentar uma crítica no trabalho, em vez de ver isso como um ataque pessoal, podemos considerá-lo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Os estoicos acreditavam que nossa percepção dos eventos molda nossa resposta emocional, portanto, mudar essa percepção pode transformar uma experiência negativa em algo construtivo. A prática da meditação e reflexão também é fundamental na abordagem estoica às emoções negativas. Reservar um tempo diariamente para refletir sobre os acontecimentos do dia pode ajudar a processar experiências difíceis e entender melhor nossas reações emocionais. A meditação permite que acalmemos a mente e nos conectemos com nossos valores centrais, promovendo um estado mental mais equilibrado. Por fim,
cultivar relações sociais saudáveis é essencial para lidar com emoções negativas. Compartilhar experiências com amigos ou familiares pode proporcionar suporte emocional valioso e novas perspectivas sobre situações desafiadoras. O estoicismo enfatiza a importância da comunidade. Assim, buscar apoio social não é apenas benéfico, mas também alinhado aos princípios filosóficos que promovem o bem-estar coletivo. Em suma, as estratégias estoicas para lidar com emoções negativas envolvem uma combinação de autocontrole emocional, reavaliação cognitiva e apoio social. Ao integrar essas práticas em nosso cotidiano, podemos desenvolver uma maior resiliência emocional e alcançar um estado de ataraxia desejado. 6 exercícios mentais estoicos 6.1 Reflexão matinal e noturna. A prática da reflexão matinal e noturna é um dos pilares do estoicismo, proporcionando uma estrutura que permite ao praticante avaliar suas ações, emoções e pensamentos ao longo do dia. Essa abordagem não apenas promove a autoconsciência, mas também ajuda a alinhar as intenções diárias com os valores estoicos de virtude e razão. Pela manhã, a reflexão serve como um momento de preparação mental. Ao acordar, o estoico deve dedicar alguns minutos para contemplar o que está por vir. Isso pode incluir a visualização dos desafios esperados e a lembrança de que muitos eventos estão além do nosso controle. A prática da visualização negativa, onde se imagina cenários adversos, pode ser particularmente útil para cultivar resiliência emocional. Ao antecipar dificuldades, o indivíduo se prepara mentalmente para enfrentá-las com calma e racionalidade. Além disso, essa reflexão matinal deve incluir uma reafirmação dos valores pessoais e das virtudes que se deseja praticar durante o dia. Perguntas como posso agir com justiça hoje, ou de que maneira posso demonstrar coragem em situações desafiadoras, ajudam a manter o foco nas ações virtuosas ao longo do dia. No final do dia, a reflexão noturna oferece uma oportunidade valiosa para revisar as experiências vividas. Esse momento de introspecção permite avaliar as decisões tomadas e as reações emocionais diante das circunstâncias enfrentadas. O estoico deve perguntar-se: agir conforme meus princípios? O que poderia ter feito melhor? Essas perguntas não são um convite à autocrítica destrutiva, mas sim uma forma de aprendizado contínuo. Essa prática diária de autoavaliação fortalece o caráter e promove um crescimento pessoal constante. Com o tempo, torna-se mais fácil identificar padrões de comportamento que podem ser ajustados em busca da excelência moral proposta pelo estoicismo. Assim, tanto a reflexão matinal quanto a noturna são ferramentas essenciais para viver uma vida alinhada aos princípios estoicos. 6.2 Visualização negativa como ferramenta de fortalecimento emocional. A visualização negativa, uma prática central no estoicismo, é uma técnica poderosa que visa preparar a mente para enfrentar adversidades e cultivar resiliência emocional. Ao imaginar cenários desfavoráveis ou perdas potenciais, o praticante não apenas se prepara para o inesperado, mas também aprende a valorizar mais intensamente as coisas que possui no presente. Essa abordagem pode ser vista como um antídoto contra a complacência e a insatisfação. Quando nos permitimos visualizar o que poderia dar errado, seja a perda de um ente querido, a falha em um projeto importante ou até mesmo situações cotidianas como um desentendimento com um amigo, começamos a entender melhor nossas emoções e reações. Essa prática não é destinada a promover o pessimismo, mas sim a criar uma consciência mais profunda sobre as incertezas da vida. Um exemplo prático dessa técnica pode ser encontrado na rotina de muitos estoicos contemporâneos. Ao acordar pela manhã, eles podem dedicar alguns minutos para refletir sobre os desafios do dia: e se eu perder meu emprego? Ou, e se eu tiver uma discussão com alguém próximo? Ao fazer isso, eles não apenas se preparam mentalmente para essas possibilidades, mas também desenvolvem uma atitude de aceitação e gratidão pelas circunstâncias atuais. Além disso, essa prática ajuda na regulação emocional. Quando enfrentamos dificuldades reais após ter imaginado suas consequências previamente, já estamos parcialmente preparados para lidar com elas. Isso reduz o impacto emocional negativo que tais eventos poderiam causar. A visualização negativa ensina que muitas das nossas ansiedades são infundadas e que podemos encontrar força nas adversidades. Por fim, ao integrar essa técnica na vida diária, os indivíduos cultivam uma mentalidade mais robusta e flexível.
A visualização negativa não só fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios inevitáveis, como também nos encoraja a viver com mais intensidade cada momento positivo que experimentamos. Assim, essa prática se torna uma ferramenta essencial para qualquer pessoa em busca de crescimento pessoal e estabilidade emocional. 6.3 Práticas diárias para cultivar a resiliência. A resiliência é uma habilidade essencial que nos permite enfrentar e superar desafios, mantendo o equilíbrio emocional e a clareza mental. No contexto do estoicismo, cultivar a resiliência envolve práticas diárias que ajudam a moldar nossa perspectiva sobre as dificuldades da vida. Essas práticas não apenas fortalecem nossa capacidade de lidar com adversidades, mas também promovem um estado de gratidão e aceitação em relação ao presente. Uma das práticas mais eficazes é o exercício da reflexão noturna. Ao final do dia, reserve alguns minutos para revisar os eventos que ocorreram. Pergunte-se: o que eu fiz bem hoje? E como poderia ter lidado melhor com as situações desafiadoras? Essa análise não só ajuda a identificar áreas de crescimento pessoal, mas também reforça a ideia de que cada experiência, positiva ou negativa, é uma oportunidade de aprendizado. Outra prática valiosa é o desenvolvimento da gratidão. Manter um diário de gratidão onde você anota diariamente 3 coisas pelas quais é grato pode mudar sua perspectiva. Isso não apenas aumenta sua consciência sobre os aspectos positivos da vida, mas também contrabalança as tendências naturais de focar nas dificuldades. A gratidão atua como um antídoto contra o estresse e a ansiedade, promovendo uma mentalidade mais otimista. A meditação estoica também desempenha um papel crucial na construção da resiliência. Dedicar tempo para meditar sobre os princípios estoicos, como a aceitação do que não podemos controlar, ajuda a desenvolver uma atitude mais serena diante das incertezas da vida. Durante as sessões de meditação, visualize cenários desafiadores e pratique a aceitação desses eventos como parte natural da existência humana. Por fim, integrar pequenas doses de exposição à adversidade, como praticar atividades fora da zona de conforto ou enfrentar medos pessoais gradualmente, pode fortalecer sua resiliência ao longo do tempo. Essas experiências ajudam a construir confiança em si mesmo e preparam o terreno para enfrentar desafios maiores no futuro. Essas práticas diárias são fundamentais para cultivar uma mentalidade resiliente e alinhada aos princípios estoicos. Ao incorporá-las em sua rotina, você se torna mais apto a navegar pelas tempestades emocionais da vida com graça e determinação. 7 Relações saudáveis na filosofia estoica. 7.1 A importância da compaixão e justiça nas relações. A compaixão e a justiça são pilares fundamentais nas relações humanas, especialmente sob a perspectiva estoica. O estoicismo nos ensina que as interações sociais não devem ser guiadas apenas por interesses pessoais, mas sim pela busca do bem comum e pela promoção da virtude. A compaixão, entendida como a capacidade de se colocar no lugar do outro, é essencial para cultivar empatia e compreensão nas relações interpessoais. Quando praticamos a compaixão, estamos mais aptos a reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos outros. Isso não apenas fortalece os laços sociais, mas também nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla sobre o sofrimento humano. Os estoicos acreditavam que todos somos parte de uma mesma comunidade universal, portanto, agir com compaixão é um reflexo dessa interconexão. Ao demonstrar empatia, criamos um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas. A justiça, por sua vez, é o princípio que garante que tratemos os outros com equidade e respeito. No contexto das relações saudáveis, isso significa agir de maneira justa em todas as interações, seja em situações cotidianas ou em decisões mais complexas. A prática da justiça envolve reconhecer os direitos dos outros e agir de forma ética, mesmo quando isso pode exigir sacrifícios pessoais. Para os estoicos, viver de acordo com a justiça é fundamental para alcançar uma vida virtuosa. A compaixão promove conexões profundas entre indivíduos. A justiça assegura que todos sejam tratados com dignidade e respeito. Ambos os valores contribuem para um ambiente social harmonioso. Em suma, cultivar a compaixão e a justiça nas nossas relações não só enriquece nossas vidas pessoais como também contribui para uma sociedade mais equilibrada e solidária. Ao integrar esses princípios na nossa prática diária, podemos transformar nossas interações em oportunidades de crescimento mútuo e desenvolvimento moral.
7.2 Desapego e entendimento da impermanência. O desapego e a compreensão da impermanência são conceitos centrais na filosofia estoica, que nos ensinam a lidar com as mudanças inevitáveis da vida. A ideia de que tudo é transitório nos ajuda a cultivar uma atitude de aceitação em relação às circunstâncias externas, promovendo um estado mental mais sereno e equilibrado. Ao reconhecer que nada é permanente, somos incentivados a valorizar o presente sem nos apegar excessivamente ao que pode não durar. No contexto das relações humanas, o desapego se manifesta na capacidade de amar e cuidar dos outros sem esperar algo em troca. Isso não significa indiferença ou falta de compromisso, pelo contrário, implica um amor maduro que respeita a liberdade do outro. Quando entendemos que as pessoas podem mudar ou até mesmo partir, conseguimos estabelecer laços mais saudáveis, baseados na apreciação do momento presente e na gratidão pelas experiências compartilhadas. A impermanência também nos ensina sobre a fragilidade das posses materiais e das situações cotidianas. Os estoicos acreditavam que o apego excessivo aos bens materiais pode levar à insatisfação e ao sofrimento. Portanto, cultivar uma mentalidade de desapego nos permite desfrutar do que temos sem medo da perda. Essa perspectiva é especialmente relevante em tempos de crise ou mudança, onde a adaptação se torna essencial para o bem-estar emocional. O desapego promove relacionamentos mais saudáveis e autênticos. A aceitação da impermanência ajuda a reduzir o medo da perda. Cultivar gratidão pelo presente enriquece nossas experiências diárias. Em suma, o desapego e o entendimento da impermanência são ferramentas poderosas para viver uma vida plena sob a ótica estoica. Ao abraçar essas ideias, podemos desenvolver resiliência emocional e construir relações mais significativas, permitindo-nos navegar pelas incertezas da vida com maior sabedoria e tranquilidade. 7.3 Construindo conexões significativas. A construção de conexões significativas é um aspecto fundamental da filosofia estoica, que enfatiza a importância das relações humanas para o bem-estar emocional e a realização pessoal. No contexto estoico, essas conexões não são apenas superficiais, elas são baseadas em valores como respeito mútuo, compreensão e empatia. Ao cultivar relacionamentos autênticos, somos capazes de enfrentar os desafios da vida com maior resiliência e apoio. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de que as relações devem ser fundamentadas na virtude e na razão. Isso significa que devemos buscar interações que promovam o crescimento pessoal e coletivo, evitando vínculos baseados em interesses egoístas ou expectativas irreais. Por exemplo, ao invés de esperar que os outros satisfaçam nossas necessidades emocionais, podemos nos concentrar em oferecer apoio genuíno e compreensão, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados. Além disso, a prática da gratidão desempenha um papel crucial na construção de conexões significativas. Reconhecer e valorizar as contribuições dos outros fortalece os laços interpessoais e promove uma atmosfera de apreciação mútua. Quando expressamos gratidão por pequenas ações ou gestos cotidianos, estamos não apenas reforçando nossos relacionamentos, mas também cultivando uma mentalidade positiva que beneficia todos ao nosso redor. A aceitação da impermanência nas relações também é vital para construir conexões saudáveis. Compreender que as pessoas podem mudar ou até mesmo se afastar nos ajuda a valorizar cada momento compartilhado sem o peso do apego excessivo. Essa perspectiva nos permite amar mais livremente e aceitar as transições naturais da vida sem ressentimentos ou medos desnecessários. Por fim, investir tempo em ouvir ativamente os outros é uma habilidade essencial para fortalecer laços significativos. A escuta ativa demonstra respeito e interesse genuíno pelas experiências alheias, criando um espaço seguro para a troca de ideias e sentimentos. Assim, ao praticarmos esses princípios estoicos nas nossas interações diárias, podemos construir redes sociais mais robustas e enriquecedoras. 8. Resiliência diante das dificuldades. 8.1 Enfrentando perdas com força interior. A capacidade de enfrentar perdas é um dos maiores desafios que podemos encontrar ao longo da vida. O estoicismo nos ensina que a dor e a perda são partes inevitáveis da experiência humana, e cultivar uma força interior é essencial para navegar por esses momentos difíceis. A filosofia estoica propõe que, em vez de resistir à dor ou tentar evitá-la, devemos aceitá-la como uma oportunidade para crescimento pessoal e reflexão. Um dos conceitos centrais do estoicismo é o amor fati, que significa amar o destino.
Essa ideia nos encoraja a aceitar tudo o que acontece em nossas vidas, incluindo as perdas, como parte de um todo maior. Ao adotar essa perspectiva, conseguimos transformar a dor em aprendizado e resiliência. Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido pode usar essa experiência para valorizar mais os relacionamentos presentes e se tornar uma fonte de apoio para outros que enfrentam situações semelhantes. Além disso, os estoicos enfatizam a importância da razão na superação das dificuldades. Em vez de permitir que as emoções dominem nossas reações às perdas, devemos buscar entender nossos sentimentos através da lógica e da reflexão. Isso não significa suprimir as emoções, pelo contrário, trata-se de reconhecê-las e analisá-las criticamente. Um exercício prático pode ser escrever sobre a perda em um diário, explorando não apenas a dor sentida, mas também as lições aprendidas e as formas como podemos honrar aqueles que perdemos. A prática da visualização negativa também é uma ferramenta poderosa no estoicismo. Ao imaginar cenários adversos antes que eles ocorram, como a perda de algo ou alguém importante, preparamos nossa mente para lidar melhor com essas eventualidades quando elas se concretizarem. Essa técnica ajuda a desenvolver uma mentalidade resiliente, permitindo-nos enfrentar as dificuldades com mais serenidade. Por fim, cultivar uma rede de apoio social é fundamental nesse processo. Compartilhar experiências com amigos ou grupos pode proporcionar conforto e novas perspectivas sobre nossas perdas. A força interior não surge apenas do individualismo, ela também se fortalece nas conexões humanas e na empatia mútua. 8.2 O conceito de amor fati, amar o destino. O conceito de amor fati, que se traduz como amar o destino, é uma das ideias mais profundas e transformadoras do estoicismo. Essa filosofia nos convida a aceitar tudo o que acontece em nossas vidas, incluindo as adversidades e os desafios, como partes essenciais de um todo maior. Ao adotar essa perspectiva, não apenas encontramos paz interior, mas também desenvolvemos uma resiliência que nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e sabedoria. A prática do amor fati implica em uma mudança radical na forma como percebemos os eventos da vida. Em vez de resistir ou lamentar as situações desfavoráveis, somos incentivados a abraçá-las. Isso não significa resignação ou passividade, pelo contrário, envolve um reconhecimento ativo de que cada experiência, boa ou ruim, contribui para nosso crescimento pessoal e espiritual. Por exemplo, ao perder um emprego, em vez de ver isso como um fracasso absoluto, podemos interpretá-lo como uma oportunidade para redirecionar nossa carreira ou explorar novas paixões. Um aspecto fundamental do amor fati é a ideia de que tudo tem seu propósito. Os estoicos acreditavam que o universo opera segundo uma lógica maior e que cada evento tem sua razão de ser. Essa visão pode ser particularmente útil em momentos de crise pessoal, onde a dor parece insuportável. Ao refletir sobre a possibilidade de que essa dor possa levar a um aprendizado significativo ou a um fortalecimento do caráter, conseguimos encontrar sentido mesmo nas experiências mais desafiadoras. Além disso, o amor fati nos ensina a cultivar gratidão por todas as experiências vividas. Quando começamos a ver cada desafio como uma lição valiosa, desenvolvemos uma mentalidade positiva que nos ajuda a lidar melhor com futuras adversidades. A prática da gratidão pode ser incorporada no dia a dia através de exercícios simples, como manter um diário onde registramos não apenas os momentos bons, mas também aqueles difíceis e as lições aprendidas com eles. Em suma, amar o destino é um convite à aceitação plena da vida em sua totalidade. Essa aceitação não só promove resiliência diante das dificuldades, mas também enriquece nossa jornada existencial ao permitir-nos viver com autenticidade e propósito. 8.3 Superando desafios inesperados. Superar desafios inesperados é uma habilidade crucial para o desenvolvimento da resiliência e do crescimento pessoal. Esses desafios, que muitas vezes surgem sem aviso prévio, podem abalar nossas estruturas emocionais e físicas, mas também oferecem oportunidades valiosas de aprendizado e transformação. A forma como reagimos a essas situações pode determinar não apenas nossa capacidade de superá-las, mas também nosso futuro. Um dos primeiros passos para enfrentar um desafio inesperado é a aceitação. Reconhecer que a vida é repleta de incertezas nos ajuda a preparar nossa mente para lidar com o imprevisto. Essa aceitação não deve ser confundida com passividade, ao contrário, ela nos impulsiona a agir de maneira proativa.
Por exemplo, ao receber uma notícia negativa sobre saúde ou emprego, em vez de entrar em desespero, podemos buscar informações e alternativas que nos ajudem a navegar por essa nova realidade. A prática da autorreflexão também desempenha um papel fundamental na superação de dificuldades inesperadas. Ao refletir sobre nossas emoções e reações diante do desafio, conseguimos identificar padrões comportamentais que podem ser ajustados. Isso nos permite desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com situações futuras. Um exemplo prático seria manter um diário onde registramos nossos sentimentos e as lições aprendidas após cada dificuldade enfrentada. Além disso, cultivar uma rede de apoio social é essencial nesse processo. Compartilhar experiências com amigos ou familiares pode proporcionar novas perspectivas e soluções criativas que talvez não tivéssemos considerado sozinhos. O suporte emocional recebido durante momentos difíceis pode fazer toda a diferença na nossa capacidade de recuperação. Por fim, é importante lembrar que cada desafio traz consigo uma oportunidade disfarçada. Muitas vezes, as dificuldades nos forçam a sair da zona de conforto e explorar novos caminhos que nunca teríamos considerado antes. Ao adotar essa mentalidade positiva frente aos obstáculos, transformamos crises em catalisadores para o crescimento pessoal e profissional. 9 aplicações do estoicismo na vida profissional. 9.1 Desenvolvimento pessoal através do estoicismo. Desenvolvimento pessoal é um dos pilares fundamentais do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a cultivar virtudes e a enfrentar os desafios da vida com resiliência e sabedoria. Ao adotar os princípios estoicos, podemos transformar nossa maneira de pensar e agir, promovendo um crescimento interior significativo. A prática da reflexão diária é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento pessoal no contexto estoico. Os estoicos recomendavam dedicar tempo ao final de cada dia para avaliar nossas ações, decisões e emoções. Essa prática não apenas nos ajuda a identificar áreas de melhoria, mas também a reconhecer nossos sucessos e aprender com nossos erros. Através dessa autoanálise constante, desenvolvemos uma maior autoconsciência, essencial para o crescimento pessoal. Outro aspecto importante do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre aquilo que podemos controlar e o que está além de nosso alcance. Ao focar nossas energias nas ações que estão sob nosso controle, como nossas reações emocionais e decisões, conseguimos reduzir a ansiedade e aumentar nossa eficácia em situações desafiadoras. Essa abordagem promove um estado mental mais equilibrado, permitindo-nos lidar melhor com as adversidades da vida. A prática da visualização negativa, imaginar cenários adversos, pode preparar nossa mente para enfrentar dificuldades reais. O conceito de amor fati, aceitar o destino como ele é, nos ajuda a encontrar paz mesmo em circunstâncias desfavoráveis. A importância da virtude, cultivar qualidades como coragem, justiça e temperança se torna fundamental na busca por um caráter forte. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância das relações interpessoais saudáveis. A compaixão e a empatia são valores centrais que promovem conexões significativas com os outros. Ao praticar esses princípios nas interações diárias, não apenas contribuímos para o bem-estar alheio, mas também fortalecemos nosso próprio desenvolvimento emocional. Em suma, o desenvolvimento pessoal através do estoicismo envolve uma combinação de autorreflexão, aceitação das circunstâncias da vida e cultivo de virtudes essenciais. Essas práticas não só nos ajudam a enfrentar os desafios cotidianos com mais serenidade, como também nos guiam em direção a uma vida mais significativa e plena. 9.2 Estoicismo no ambiente de trabalho. A aplicação do estoicismo no ambiente de trabalho é uma abordagem poderosa que pode transformar a maneira como lidamos com desafios profissionais, interações e pressões cotidianas. Em um mundo corporativo frequentemente marcado por estresse e competição, os princípios estoicos oferecem ferramentas valiosas para cultivar resiliência, foco e ética profissional. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. No ambiente de trabalho, isso se traduz em focar nossas energias nas tarefas e decisões que estão sob nosso domínio, como nossa atitude diante de feedbacks ou prazos apertados. Ao adotar essa mentalidade, os profissionais podem reduzir a ansiedade e aumentar sua produtividade, pois não se deixam abalar por fatores externos incontroláveis. A prática da reflexão diária também é essencial no contexto profissional.
Reservar um tempo ao final do dia para avaliar as ações tomadas, as interações com colegas e as reações emocionais permite um aprendizado contínuo. Essa autoanálise ajuda a identificar padrões comportamentais que podem ser ajustados para melhorar tanto o desempenho individual quanto o coletivo dentro da equipe. Além disso, o conceito de amor fati, aceitar as circunstâncias como elas são, pode ser particularmente útil em situações desafiadoras no trabalho. Em vez de resistir ou lamentar eventos indesejados, os estoicos nos encorajam a ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Isso não apenas promove uma mentalidade positiva, mas também inspira colegas a adotarem uma postura semelhante, criando um ambiente mais colaborativo e resiliente. Por fim, cultivar virtudes estoicas como justiça e coragem é fundamental para construir relações interpessoais saudáveis no local de trabalho. A empatia nas interações diárias fortalece laços entre colegas e contribui para um clima organizacional mais harmonioso. Quando os profissionais agem com integridade e respeito mútuo, eles não apenas melhoram suas próprias experiências laborais, mas também elevam o moral da equipe como um todo. 9.3 Minimalismo e viver com propósito. Minimalismo, enquanto filosofia de vida, se alinha perfeitamente aos princípios estoicos, promovendo uma existência mais intencional e focada no que realmente importa. No contexto profissional, adotar uma abordagem minimalista pode ser um poderoso antídoto contra a sobrecarga de informações e as distrações constantes que caracterizam o ambiente corporativo moderno. Viver com propósito implica em identificar e priorizar os valores essenciais que guiam nossas ações diárias. Isso se traduz em eliminar excessos, sejam eles físicos, emocionais ou mentais, para criar espaço para o que realmente traz significado à nossa vida profissional. Por exemplo, ao simplificar a lista de tarefas e concentrar-se nas atividades que geram maior impacto, um profissional pode não apenas aumentar sua produtividade, mas também encontrar maior satisfação em seu trabalho. A prática do desapego é fundamental nesse processo. O estoicismo nos ensina a valorizar o que temos e a aceitar o que não podemos controlar. Ao aplicar essa lição ao minimalismo, podemos aprender a deixar ir objetos materiais desnecessários ou compromissos que não alinham com nossos objetivos maiores. Essa libertação permite um foco renovado nas metas profissionais e pessoais, criando um ciclo virtuoso de clareza mental e realização. Além disso, o minimalismo promove uma cultura de colaboração no ambiente de trabalho. Quando os profissionais adotam uma mentalidade menos competitiva e mais cooperativa, eles tendem a compartilhar conhecimentos e recursos de maneira mais eficaz. Isso não só melhora as relações interpessoais, como também fomenta um clima organizacional onde todos se sentem valorizados por suas contribuições únicas. Por fim, viver com propósito através do minimalismo nos convida a refletir sobre nossas motivações diárias. A prática da autoanálise estoica pode ser aplicada aqui, ao final do dia. Questionar-se sobre quais ações foram verdadeiramente significativas ajuda a alinhar esforços futuros com valores pessoais profundos. Assim, cada passo dado na carreira torna-se uma expressão autêntica do nosso eu interior. 10 comparações filosóficas. 10.1 Semelhanças entre estoicismo e budismo. A intersecção entre o estoicismo e o budismo revela uma rica tapeçaria de ensinamentos que, apesar de suas origens distintas, compartilham princípios fundamentais sobre a natureza da vida e a busca pela paz interior. Ambas as filosofias enfatizam a importância do autocontrole e da aceitação das circunstâncias externas como um caminho para a serenidade. Uma das semelhanças mais notáveis é a ênfase na impermanência. No budismo, a noção de anicca, impermanência, é central, sugerindo que tudo está em constante mudança e que apegar-se às coisas leva ao sofrimento. Da mesma forma, os estoicos reconhecem que muitas situações estão além do nosso controle e que aceitar essa realidade é crucial para alcançar a tranquilidade. O conceito de amor fati, ou amar o destino, exemplifica essa aceitação estoica, incentivando os indivíduos a abraçar suas circunstâncias como parte do fluxo natural da vida. Além disso, tanto o estoicismo quanto o budismo promovem práticas de meditação e reflexão como ferramentas essenciais para cultivar uma mente calma e focada. Os exercícios mentais dos estoicos, como a visualização negativa, onde se imagina perder aquilo que se valoriza, são paralelos às práticas meditativas budistas que encorajam os praticantes a observar seus pensamentos e emoções sem apego. Essa abordagem ajuda na construção de resiliência emocional e na redução da ansiedade. A ética também desempenha um papel fundamental em ambas as tradições.
O estoicismo ensina que viver virtuosamente é o único verdadeiro bem, enquanto o budismo enfatiza ações baseadas na compaixão e na sabedoria. Ambas as filosofias incentivam comportamentos altruístas e justos, promovendo uma vida em harmonia com os outros. Por fim, tanto os estoicos quanto os budistas veem as emoções como algo que deve ser compreendido e gerenciado em vez de suprimido ou ignorado. A busca pela ataraxia no estoicismo reflete o estado mental desejado no budismo, um espaço livre de perturbações emocionais desnecessárias. Assim, essas duas tradições oferecem caminhos complementares para enfrentar os desafios da existência humana com dignidade e paz interior. 10.2 Convergências e divergências entre estoicismo e cristianismo. A relação entre o estoicismo e o cristianismo é um campo fértil para análise filosófica, pois ambas as tradições oferecem visões profundas sobre a vida, a moralidade e a natureza humana. Embora compartilhem algumas semelhanças notáveis, como a ênfase na virtude e no autocontrole, também existem divergências fundamentais que moldam suas respectivas abordagens à existência. Uma das convergências mais significativas é a valorização da virtude como um bem supremo. Tanto os estoicos quanto os cristãos acreditam que viver de acordo com princípios éticos é essencial para uma vida plena. No estoicismo, a virtude é entendida como viver em harmonia com a razão e a natureza, enquanto no cristianismo, ela está intimamente ligada ao amor ao próximo e à obediência aos mandamentos divinos. Essa interseção ética sugere uma base comum que pode ser explorada em contextos contemporâneos de moralidade. No entanto, as divergências emergem quando se considera o papel da divindade. O estoicismo apresenta uma visão panteísta do universo, onde Deus é identificado com a razão universal, Logos, enquanto o cristianismo propõe um Deus pessoal que se relaciona ativamente com sua criação. Essa diferença fundamental implica em abordagens distintas sobre fé e razão. Os estoicos enfatizam o uso da razão como meio de alcançar a sabedoria, enquanto os cristãos veem a fé como um componente essencial da experiência espiritual. Outro ponto de contraste importante reside na concepção do sofrimento. Para os estoicos, o sofrimento é uma parte inevitável da vida que deve ser aceito com equanimidade. Eles defendem que devemos focar no controle das nossas reações emocionais diante das adversidades. Em contrapartida, o cristianismo oferece uma perspectiva redentora sobre o sofrimento, considerando não apenas como algo a ser suportado, mas também como um meio de crescimento espiritual e aproximação de Deus. Por fim, enquanto ambos promovem práticas reflexivas para cultivar paz interior, como meditação ou oração, as motivações por trás dessas práticas diferem substancialmente. O estoicismo busca alcançar a ataraxia, tranquilidade, através do domínio emocional. Já o cristianismo busca estabelecer uma relação pessoal com Deus através da oração e da devoção. Assim, embora existam pontos de contato entre estas duas tradições filosóficas, suas diferenças revelam profundidades únicas nas experiências humanas. 10.3 Influências estoicas na psicologia moderna. A influência do estoicismo na psicologia moderna é um campo de estudo que revela como princípios filosóficos antigos podem ser aplicados para entender e melhorar a saúde mental contemporânea. O estoicismo, com sua ênfase no autocontrole, na racionalidade e na aceitação das circunstâncias da vida, oferece ferramentas valiosas para lidar com o estresse e a ansiedade, temas centrais nas práticas psicológicas atuais. Um dos principais legados estoicos é a ideia de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Essa perspectiva é fundamental em abordagens terapêuticas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que ensina os indivíduos a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais. A TCC se alinha perfeitamente ao ensinamento estoico de que as emoções são resultado de nossas interpretações dos eventos, não dos eventos em si. Além disso, o conceito de ataraxia, um estado de tranquilidade emocional, ressoa fortemente com práticas modernas de mindfulness e meditação. Os estoicos acreditavam que cultivar uma mente calma era essencial para viver uma vida virtuosa. Hoje, técnicas de mindfulness são utilizadas para ajudar as pessoas a desenvolverem uma maior consciência sobre seus pensamentos e sentimentos, promovendo assim uma melhor regulação emocional. A prática da reflexão diária proposta pelos estoicos também encontra eco nas abordagens psicológicas contemporâneas. A autoavaliação regular permite que os indivíduos reconheçam suas falhas e sucessos, promovendo um crescimento pessoal contínuo.
Isso é semelhante às práticas de journaling, escrita reflexiva, utilizadas em várias formas de terapia, onde os pacientes são incentivados a registrar seus pensamentos e emoções como forma de autoconhecimento. Por fim, o foco estoico na virtude como bem supremo pode ser visto nas discussões modernas sobre ética e moralidade dentro da psicologia positiva. Esta área busca não apenas tratar doenças mentais, mas também promover o florescimento humano através do desenvolvimento das virtudes pessoais. Assim, as influências do estoicismo permeiam diversas facetas da psicologia moderna, oferecendo insights valiosos para enfrentar os desafios emocionais da vida contemporânea. 11 recursos extras para a prática estoica. 11.1 Leituras recomendadas sobre estoicismo. A leitura de obras clássicas e contemporâneas sobre o estoicismo é fundamental para aprofundar a compreensão dessa filosofia prática e atemporal. Os textos dos principais pensadores estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferecem não apenas uma visão histórica, mas também lições valiosas que podem ser aplicadas no cotidiano. Além disso, autores modernos têm reinterpretado esses ensinamentos, tornando-os acessíveis e relevantes para os desafios da vida contemporânea. Meditações de Marco Aurélio. Este é um dos textos mais importantes do estoicismo. Escrito como um diário pessoal, Marco Aurélio reflete sobre suas experiências e pensamentos, oferecendo conselhos práticos sobre como viver com virtude e enfrentar adversidades. Cartas a Lucílio de Sêneca, uma coleção de cartas que abordam temas como amizade, morte e a busca pela sabedoria. Sêneca utiliza uma linguagem clara e direta para transmitir seus ensinamentos filosóficos. O Enchiridion de Epicteto, um manual prático que resume os princípios do estoicismo. Epicteto enfatiza a importância da distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos, fornecendo orientações práticas para lidar com as dificuldades da vida. A Arte de Viver de Epicteto, adaptado por Sharon Lebel. Esta obra moderna apresenta os ensinamentos de Epicteto em uma linguagem acessível, destacando sua relevância nos dias atuais. Estoicismo hoje de Massimo Pigliucci, um livro contemporâneo que explora como aplicar os princípios estoicos na vida moderna. Pigliucci oferece exemplos práticos e reflexões sobre como cultivar resiliência em tempos desafiadores. A leitura dessas obras não só enriquece o conhecimento filosófico do leitor, mas também proporciona ferramentas práticas para desenvolver uma mentalidade mais resiliente. O estoicismo ensina a aceitar as circunstâncias da vida com serenidade e a focar no autocontrole e na virtude como caminhos para uma existência significativa. Ao se aprofundar nessas leituras recomendadas, o praticante pode encontrar inspiração contínua para aplicar os princípios estoicos em sua jornada pessoal. 11.2 Exercícios práticos para o dia a dia. Os exercícios práticos são fundamentais para integrar os princípios estoicos na vida cotidiana. A prática regular não apenas reforça os ensinamentos filosóficos, mas também ajuda a cultivar uma mentalidade resiliente e focada no autocontrole. A seguir, apresentamos algumas atividades que podem ser facilmente incorporadas à rotina diária. Um dos exercícios mais eficazes é a reflexão matinal. Ao acordar, reserve alguns minutos para pensar sobre o que você pode enfrentar ao longo do dia. Pergunte-se: quais desafios posso encontrar, e como posso reagir de maneira virtuosa? Essa prática prepara sua mente para lidar com as adversidades de forma mais consciente e controlada. A prática da gratidão também é essencial. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Isso não só promove uma visão positiva da vida, mas também ajuda a reconhecer as bênçãos mesmo em tempos difíceis, alinhando-se ao princípio estoico de focar no que temos controle e valorizar o presente. Outro exercício valioso é a meditação sobre a morte, inspirada na ideia estoica de memento mori, lembre-se da morte. Reserve um momento durante a semana para refletir sobre a finitude da vida. Isso pode ajudar a priorizar o que realmente importa e encorajar ações significativas em vez de se perder em preocupações triviais. A análise das emoções é igualmente importante. Ao final do dia, faça uma autoavaliação das suas reações emocionais às situações enfrentadas. Pergunte-se: o que eu poderia ter feito diferente? Ou, minhas reações foram proporcionais aos eventos? Essa prática desenvolve autoconhecimento e permite ajustes nas respostas emocionais futuras. Por fim, considere implementar um dicionário estoico pessoal. Anote palavras ou frases que ressoem com você e seus valores estoicos.
Revise-as regularmente para manter sua mente alinhada com os princípios da filosofia estoica, criando um espaço mental onde virtudes como coragem, sabedoria e temperança possam florescer. 11.3 Citações inspiradoras dos mestres estoicos. As citações dos mestres estoicos são fontes valiosas de sabedoria e reflexão, oferecendo insights profundos sobre a vida, a virtude e a resiliência. Essas palavras não apenas encapsulam os princípios da filosofia estoica, mas também servem como lembretes diários para cultivar uma mentalidade forte e equilibrada diante das adversidades. Uma das citações mais conhecidas de Sêneca é: "A vida é como um livro, aqueles que não viajam leem apenas uma página." Essa frase nos convida a explorar novas experiências e aprender com cada desafio que encontramos. A ideia de que devemos buscar o conhecimento através da vivência está no cerne do estoicismo, enfatizando a importância da ação consciente em nossa jornada pessoal. Epicteto, outro grande pensador estoico, disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas." Esta citação destaca o poder da percepção e do controle interno. Ao reconhecer que nossas reações são moldadas por nossas crenças e interpretações, somos encorajados a desenvolver uma perspectiva mais racional e equilibrada frente às dificuldades. Marco Aurélio, imperador filósofo, também deixou um legado de reflexões profundas. Ele afirmou: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Essa mensagem reforça a ideia central do estoicismo: focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos mudar. A prática dessa aceitação é fundamental para alcançar paz interior. Através dessas citações inspiradoras, somos lembrados da importância de cultivar virtudes como coragem, sabedoria e autocontrole. Incorporar essas reflexões na vida cotidiana pode servir como um guia prático para enfrentar os desafios diários com uma atitude mais resiliente e centrada. Assim, ao revisitar essas palavras sábias regularmente, podemos fortalecer nosso compromisso com os princípios estoicos e aprimorar nossa capacidade de viver de forma virtuosa. 12 Conclusão 12.1 Recapitulando os princípios do estoicismo. O estoicismo, uma filosofia que emergiu na Grécia Antiga, oferece um conjunto de princípios que visam guiar o indivíduo em direção a uma vida virtuosa e equilibrada. Esses princípios são fundamentais para entender como essa escola de pensamento pode ser aplicada no cotidiano moderno, especialmente em tempos de incerteza e desafios emocionais. Um dos pilares centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que ensina a distinguir entre aquilo que podemos controlar e o que está além de nosso alcance. Essa compreensão é crucial para cultivar a resiliência emocional, pois nos permite focar nossos esforços nas ações e reações que estão sob nosso domínio, enquanto aceitamos com serenidade as circunstâncias externas que não podemos mudar. A virtude, segundo os estoicos, é considerada o único bem verdadeiro. Isso implica que todas as outras coisas, riqueza, saúde ou status, são indiferentes em comparação à integridade moral e ao caráter. Essa visão promove uma vida orientada por valores éticos sólidos, onde as decisões são guiadas pela razão e pela busca da excelência pessoal. As emoções também ocupam um lugar importante na filosofia estoica. Os pensadores estoicos acreditavam que as emoções perturbadoras resultam de julgamentos errôneos sobre eventos externos. Assim, ao treinar nossa mente para responder às situações com racionalidade e autocontrole, podemos alcançar a ataraxia, ou tranquilidade da alma. Estratégias como a visualização negativa ajudam a preparar o espírito para enfrentar adversidades, promovendo uma mentalidade mais forte diante das dificuldades. Além disso, o conceito de amor fati, ou amor ao destino, encoraja os indivíduos a aceitarem suas vidas como elas são, abraçando tanto os altos quanto os baixos com gratidão. Essa aceitação não apenas alivia o sofrimento emocional, mas também fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios futuros com coragem e determinação. Em suma, os princípios do estoicismo oferecem um guia prático para viver uma vida plena e significativa. Ao integrar esses ensinamentos em nosso dia a dia, podemos desenvolver um caráter resiliente e encontrar paz interior mesmo nas tempestades da vida moderna. 12.2 A relevância temporal da filosofia estoica. A filosofia estoica, que floresceu na Grécia Antiga, continua a ressoar profundamente na contemporaneidade, oferecendo um conjunto de ferramentas práticas para enfrentar os desafios da vida moderna.
Sua relevância temporal se manifesta em diversos aspectos, desde a gestão emocional até a busca por uma vida ética e significativa. Um dos principais legados do estoicismo é a sua abordagem sobre o controle das emoções e reações diante das adversidades. Em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de incertezas, as lições estoicas sobre a dicotomia do controle são especialmente pertinentes. Ao nos ensinarem a focar no que podemos controlar, nossas ações e pensamentos, e aceitar o que está além do nosso alcance, os estoicos promovem uma forma de resiliência que é essencial para lidar com o estresse cotidiano. Além disso, o conceito de amor fati, ou amor ao destino, encoraja uma aceitação ativa das circunstâncias da vida. Essa perspectiva não apenas alivia o sofrimento emocional, mas também transforma desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Em tempos de crise, essa mentalidade pode ser um poderoso antídoto contra a desesperança e a frustração. A prática da visualização negativa, outra ferramenta estoica, também se mostra relevante hoje. Ao imaginar cenários adversos antes que eles ocorram, preparamos nossa mente para enfrentar dificuldades com maior serenidade. Essa técnica ajuda a cultivar gratidão pelas coisas simples da vida e promove uma atitude proativa frente aos imprevistos. Por fim, os princípios éticos do estoicismo incentivam uma reflexão profunda sobre nossos valores pessoais e ações no mundo. Em um contexto onde muitas vezes somos bombardeados por informações superficiais e consumistas, retornar à busca pela virtude como bem supremo oferece um norte moral claro. Assim, ao integrar esses ensinamentos na vida cotidiana, podemos não apenas encontrar paz interior em meio ao caos moderno, mas também contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. 12.3 Caminhos para uma vida mais significativa. A busca por uma vida mais significativa é um tema que ressoa profundamente em nossa sociedade contemporânea, marcada por desafios e incertezas. Para muitos, essa jornada envolve a reflexão sobre o propósito pessoal e a conexão com os outros. A filosofia estoica oferece valiosas lições que podem guiar esse processo, ajudando-nos a encontrar significado mesmo nas situações mais adversas. Um dos caminhos fundamentais para alcançar uma vida significativa é o cultivo da autoconsciência. Isso implica em dedicar tempo para refletir sobre nossos valores, crenças e objetivos. Ao nos conhecermos melhor, podemos alinhar nossas ações com o que realmente importa para nós. Essa prática não apenas promove um senso de clareza, mas também nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nosso verdadeiro eu. Outro aspecto importante é a prática da gratidão. Em vez de focar no que falta em nossas vidas, cultivar um sentimento de gratidão pelo que já temos pode transformar nossa perspectiva. Estudos mostram que pessoas gratas tendem a ser mais felizes e satisfeitas com suas vidas. Incorporar rituais diários de gratidão, como manter um diário ou compartilhar agradecimentos com amigos, pode reforçar essa mentalidade positiva. A conexão social também desempenha um papel crucial na busca por significado. Relacionamentos saudáveis e significativos são fundamentais para nosso bem-estar emocional. Investir tempo em construir e nutrir essas conexões pode proporcionar apoio durante momentos difíceis e enriquecer nossas experiências cotidianas. Participar de comunidades ou grupos que compartilham interesses semelhantes pode ser uma forma eficaz de fortalecer esses laços. Por fim, o compromisso com a ação altruísta pode trazer um profundo sentido de propósito à vida. Contribuir para causas maiores do que nós mesmos, seja através do voluntariado, do ativismo ou simplesmente ajudando alguém próximo, não só beneficia os outros, mas também enriquece nossa própria existência. Essa troca gera um ciclo positivo de empatia e conexão humana. Dessa forma, ao integrar práticas como autoconsciência, gratidão, conexão social e altruísmo em nosso cotidiano, podemos trilhar caminhos que nos levam a uma vida verdadeiramente significativa. Referências: Sêneca. Cartas a Lucílio. Editora XYZ, 2020. Epicteto. Enchiridion. Editora ABC, 2019. Márcio Aurélio. Meditações. Ryan Holiday. A Arte da Estoicidade. Victor Franco. Em Busca de Sentido. Editora Vozes, 2008. Becker, e 1974. A Negação da Morte. Editora Perspectiva. Máximo Pigriussi. Como ser um estoico.
Ryan Holiday. O obstáculo é o caminho. Editora JKL, 2017. Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. Rio de Janeiro, Editora Sextante, 2014. Mark Manson. A sutil arte de ligar o foda-se. Silva, M., 2021. Autoreflexão e crescimento pessoal em tempos de crise. Kabat-Zinn, J., 2013. A mente plena. Editora Objetiva. Seligman, M. P. 2011. Florescer, uma nova psicologia da felicidade. William Irving. Estoicismo e a vida moderna. Justus Lipsius. De Constantia. Editora GHI, 2021.